E hoje foi divulgada uma notícia que está tirando o sono do Bolsonaro. O seu até então aliado Gustavo Lima disse hoje em entrevista que sairá como candidato à presidência da República em 2026. E obviamente que o Bolsonaro não gostou nada disso. Até porque recentemente o Bolsonaro tinha tido uma reunião, um encontro com o Gustavo Lima, e o Gustavo Lima tinha sinalizado a ele o desejo de sair candidato a senador. E o Bolsonaro ficou contente, convidou inclusive o Gustavo para se filiar ao seu partido, e de repente vem com uma dessa que pode mudar totalmente o rumo da extrema-direita no Brasil. Na visão do Bolsonaro e de alguns dos seus aliados, o Gustavo Lima ele está agindo dessa maneira não porque ele queira se candidatar à presidência da República, mas porque ele quer com essa atitude dele alcançar um dos dois objetivos. O primeiro objetivo seria o quê? Seria ele proteger o governador de Goiás, que é amigo dele, o Ronaldo Caiado, de ataques da extrema-direita, porque o Ronaldo Caiado vai sair como candidato à presidência, a presidente da República, ou seja, tiraria o foco do Ronaldo Caiado e colocaria o foco só no Gustavo Lima, para quando chegar pertinho da eleição, o Gustavo Lima desistir da candidatura, se candidatar como senador, e o Ronaldo Caiado não ter o seu capital político desgastado. E a outra interpretação que o Bolsonaro e aliados estão tendo é que o Gustavo Lima está se autoproclamando candidato à presidência da República apenas para poder ganhar visibilidade e assim, no final das contas, sair como candidato ao Senado. Independente de quais sejam as verdadeiras motivações que estão por trás da decisão do Gustavo Lima, nenhuma das duas é benéfica para o Bolsonaro. E nem para o Pablo Marçal, que também é aliado do Gustavo Lima, porque vai ser um outro nome para disputar os votos da extrema-direita. Quem fez um comentário público hoje sobre isso, em tom de ironia, foi o Fábio Van Garten, então, advogado e assessor do Bolsonaro. Olha o que ele postou: vou anunciar que serei cantor de forró, fazendo uma ironia, uma indireta ao Gustavo Lima. Já o Nicolas, em vídeo divulgado hoje nas redes sociais, perguntou que cachaça era essa que o Gustavo Lima tinha tomado para sair como candidato a presidente. Diz também que o candidato da galera da extrema-direita é o Bolsonaro, até o momento final será o Bolsonaro, e que se o sistema não deixar, o Gustavo Lima seria um bom nome. Que obviamente não será ouvido de bom grado do Bolsonaro essa fala do Nicolas, porque o Bolsonaro já sabe que no lugar dele ele vai ter que eleger um dos filhos dele. Ele não aceita compartilhar com ninguém o seu capital político da extrema-direita. E aí o Gustavo Lima veio com esse papozinho caô de dizer que já foi pobre, que está cansado de ver o povo pobre passando dificuldade, quer se candidatar para tirar o povo da pobreza. Veio com aquele papozinho sem nexo de dizer que agora não é nem direita nem esquerda, todo mundo em busca de pacificação e de fazer o Brasil um país melhor. Como é que o cara, que é um ferrenho defensor da extrema-direita, do bolsonarismo, vem com esse papo agora de dizer que não tem nem direita e nem esquerda, e sem falar da investigação que ainda está rolando na justiça sobre a suposta lavagem de dinheiro envolvendo Gustavo Lima e as empresas de bet, no qual ele é embaixador oficial de uma delas, e que levou um desses empresários para o seu aniversário numa ilha mega luxuosa e cara na Grécia. Mas enfim, para quem já elegeu um cara que foi expulso do exército, nunca fez um projeto de lei, passou a vida toda mamando nas tetas do Estado e colocou toda a sua família, para além de mamar, ainda fazer rachadinha, elegeram ele, quem dirá o Gustavo Lima. Eu não duvido de mais nada. E finalmente a polícia de São Paulo afastou de suas atividades hoje o policial civil que atacou a jornalista da Globo, Natuza Neri, na fila de um supermercado. Esta é a cara do elemento. Olha para a cara deste homem e me diga se ele tem cara de ser um ser humano feliz. Não tem. Por quê? Porque não existe bolsonarista que seja feliz nessa vida. Porque é humanamente impossível um ser humano que se retroalimenta de ódio o tempo todo conseguir ter uma vivência, uma existência feliz. Lembrando que, além do afastamento dele, ele também está sendo investigado pela Polícia de São Paulo e pela Corregedoria também da Polícia Civil, e ele poderá perder até o seu emprego. E ele, quando questionado pela Natuza no supermercado, ele simplesmente omitiu seu nome e a sua identificação para que a Natuza não pudesse denunciá-lo. Na delegacia também foi informado pela Natuza que o policial havia negado informar a sua patente e lhe deu um nome falso.
O nome dele é Arsênio, e como qualquer um bolsonarista já fez postagens em suas redes sociais dizendo que a vitória do Lula foi uma fraude, pedindo golpe de Estado e por aí vai. O ministro do STF, Gilmar Mendes, saiu em defesa da jornalista e falou que o ataque sofrido por ela, em razão do simples exercício diário de seu ofício, exige pronta resposta do poder público, em especial dos órgãos de persecução penal. E a presidenta do PT, a Gleisi Hoffmann, também saiu em defesa da Natuza Neves. Ela repudiou essa atitude, essa ação contra a jornalista e disse que isso também é fruto de uma polícia do Tarcísio que está cada vez mais contaminada ideologicamente pelo bolsonarismo. Disse que não pode haver anistia e que todos os bolsonaristas que cometerem ilegalidades devem ser punidos pela justiça. O fato, meus amigos, é que ninguém hoje pode se sentir seguro diante da contaminação ideológica que as nossas polícias, não só do Sul e Sudeste, mas do Brasil todo, tiveram a respeito do bolsonarismo. São raras as exceções que a gente vê policiais que não são bolsonaristas. Não é à toa que foram os policiais bolsonaristas que permitiram que os golpistas invadissem a esplanada dos ministérios e quebrassem tudo em Brasília, na tentativa de chamar o exército e obrigar o exército a dar um golpe de Estado. E é esse o motivo dos governadores bolsonaristas não quererem que o governo federal utilize do poder que lhe cabe para tentar mudar essa perspectiva violenta e ideológica da polícia do Brasil. Esse vídeo aqui é só para quem é eleitor do Lula. Se você não for, pode pular. Puxa a cadeira e se senta que o assunto é muito sério. Quero lhe perguntar, 2025 já começou, quero saber, você está preparada para a guerra? Sim, meus amigos, a guerra da elite da imprensa contra o governo Lula, que vão fazer de tudo para que ele não consiga se reeleger em 2026. E as armas que você precisa ter para guerrear junto comigo durante esses 2 últimos anos do mandato do Lula são informações confiáveis. E são essas informações que eu trouxe agora para compartilhar com você. Para que você não seja contaminado com esse pessimismo negacionista da imprensa e de setores da elite acerca dos bons números da economia do Brasil, eu fiz aqui um breve resumo com todos esses dados para que você tenha ciência do que realmente, o quanto que nós avançamos, crescemos em apenas 2 anos. E por favor, não esqueça de deixar o seu comentário, de curtir e enviar esse vídeo para a maior quantidade de pessoas possíveis. Primeiro dado inquestionável, o crescimento do PIB. O Banco Central e demais institutos do mercado financeiro estão aumentando a projeção de crescimento da economia do Brasil, do PIB do Brasil, para esse ano de 2024 que se passou. O Banco Central aumentou a projeção de crescimento de 3,2 para 3,5. Lembrando que em 2023 nós crescemos 2,9, enquanto o mercado financeiro acreditava que nós cresceríamos apenas 1% do PIB. E o que falar do desemprego? Nós estamos com a menor taxa de desemprego recorde do histórico do Brasil desde 2012. Então, meus amigos, se o PIB está crescendo ano após ano, se a quantidade de pessoas desempregadas tem diminuído, por que esse pessimismo? Porque não querem que o governo Lula se reeleja em 2026. É só isso. Calma aí que tem mais. A indústria aumentou o número de contratação dos seus funcionários em 75%. A indústria de alta tecnologia, ela aumentou a sua produção pela primeira vez desde 2018. A indústria de alta tecnologia inclui aeronaves, veículos, farmácia, máquinas e etc. Já a indústria do agronegócio teve o melhor resultado de produção nos últimos 14 anos. A indústria automotiva bateu recordes de produção. E o Brasil foi o país produtor de veículos que mais cresceu em número de veículos produzidos. E só em 2024 a venda de veículos elétricos cresceu 68%. Cadê a crise? Arruma de gente comprando carro, minha gente. A indústria como um todo, ela expandiu em mais de 83% o uso de sua capacidade de produção e investiu pesado em maquinário. Aí eu te pergunto, você acha que empresários que só visam lucro e investir tubos de dinheiro na sua indústria, se eles achassem que não houvesse perspectiva de crescimento para os próximos anos? Gente, e dentre o ranking global de produção industrial, o Brasil cresceu, ele subiu 30 posições. E é óbvio que todo esse crescimento é apenas porque o presidente Lula investiu pesado na indústria brasileira, porque sabe que um país ele jamais será
rico e desenvolvido se ele não tiver uma indústria. O país jamais vai crescer se ele depender apenas da exportação de soja, milho, café e etc. E olha esse dado aqui da OCDE. O Brasil perdeu apenas para os Estados Unidos, que foi o segundo país do mundo que mais recebeu investimentos estrangeiros. Gente, quem é que vai investir num país que está com a economia quebrada, segundo os bolsonaristas? E a Black Friday, que cresceu mais de 16% nas vendas quando comparado ao resultado do ano passado, e nós tivemos um crescimento superior ao resultado que nós tínhamos antes da pandemia. E onde é que esse povo está tirando dinheiro para comprar se o Brasil está quebrado? Segundo os bolsonaristas. E as vendas de final de ano, minha gente, também foram um sucesso. Só para você ter ideia, apenas na semana que antecedeu a semana do Natal, nós tivemos um aumento de mais de 12% nas vendas. E tanto nas vendas em lojas físicas, quanto nas vendas pela internet. Dentro do resultado, as vendas nas lojas físicas teve um crescimento maior do que as vendas virtuais. É por isso que o centro da cidade e os shopping centers estavam todos entupidos de gente nesse mês de dezembro. E olha, meus amigos, o Brasil ele atingiu o menor nível de extrema pobreza nesse ano de 2024. Conseguimos reduzir em 50% a miséria do Brasil. E dentre as regiões que mais teve essa queda na extrema pobreza foi o nosso belíssimo Nordeste. E é por isso que o Nordeste salva o Brasil, porque o Lula foi o único presidente que soube olhar para o Nordeste. E o Brasil também bateu recorde em 2024 da entrada de turistas no Brasil. Nós tivemos, minha gente, mais de 6,621 milhões de viajantes que vieram para o Brasil. E o que falar do aumento do salário mínimo, que esse ano de 2025 aumentou R$106. Minha gente, o Bolsonaro dava aumento o quê? De R$5, de R$3, porque o Bolsonaro ele dava aumento só do índice da inflação. O Lula não. Ele dá aumento, além do índice da inflação, um ganho real. E não podemos esquecer que o Bolsonaro, minha gente, deixou um rombo de 800 bilhões em 4 anos, sem conseguir de maneira efetiva zerar o déficit fiscal. Ele apenas fez uma pedalada, uma maquiada para o último ano de governo dele conseguir zerar o déficit fiscal. Já o governo Lula, se não fosse a desoneração da folha de pagamento e o programa PERSE, que foram 2 programas que foram mantidos não por decisão do Lula, mas por decisão dos deputados e senadores, nós teríamos conseguido zerar o déficit fiscal. Teríamos conseguido zerar o déficit fiscal sem deixar de investir em políticas sociais para erradicar a fome e a miséria e sem deixar de investir em políticas de industrialização do Brasil. Essa é a verdade que a imprensa e os bolsonaristas não querem que você saiba, tá?